Bom, eu acho que tudo que vocês falaram coopera bastante para minha fala, né. De fato, o seminário internacional ele é mais dialogal, você, enfim, descobre que o seu gueto não é a palavra final sobre teologia, etc e tal. Eu acho que essa talvez seja a maior das vantagens de você ter contato com gente que é para além do teu gueto denominacional. Agora, eu acho que o ponto fraco de seminários interdenominacionais é que a relação institucional entre a escola e as igrejas que enviam os alunos, ele é um relacionamento curto. Normalmente, os seminários interdenominacionais, eles não têm um relacionamento muito vibrante com as igrejas que estão enviando os seus membros e, enfim, os seus alunos. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho visto algumas escolas tentando encurtar essa distância. O Servo de Cristo é uma escola que tem tentado fazer isso. A outra escola onde eu leciono é o Seminário do Betel Brasileiro, também tenta fazer isso, mas ainda assim, uma escola denominacional tem um relacionamento com a igreja e a instituição acadêmica muito mais próximo, muito mais vibrante, muito mais direto, muito mais... Enfim, às vezes o pastor do indivíduo é o professor da escola e tudo mais, então assim, é muito mais próximo nesse sentido. Agora, se eu fosse destacar um único ponto favorável da escola interdenominacional, eu diria que é a questão de você poder estudar a teologia e perceber a teologia desde o início de uma maneira sinfônica. E deixe-me tentar explicar isso que eu estou querendo dizer. Embora eu tenha estudado em seminários interdenominacionais, eu sempre fui muito batistinha. Eu sou, mais do que batista da Convenção Brasileira que sou hoje, fui batista regular. Então meu pai era pastor batista regular, assim, super envolvido com a denominação e etc. E isso me deu a vantagem de chegar no seminário, como foi o Fontana, com bastante arcabouço teológico. Eu sabia explicar a tradição batista, eu sabia entender o que era ser batista, etc e tal. Cheguei no seminário, já era calvinista, porque calvinismo a gente discutia na mesa da sala de jantar em casa, a gente não fui descobrir no seminário o que era isso ou aquilo. Então, assim, eu já cheguei no seminário, como o Fontana descreveu, com bastante bagagem já. Só que foi um parto para mim, nesse sentido de desintoxicar. A escola interdenominacional me desintoxicou do meu gueto teológico, mas isso me custou muito, entendeu? Então, se eu não tivesse bagagem nenhuma, já tivesse desde o início estudado numa escola interdenominacional, percebendo essa dimensão sinfônica da teologia, percebendo essa dimensão plural, dialogal da teologia, eu teria machucado menos pessoas na minha jornada. Eu teria sido, sabe, menos cretino com um monte de gente que fui cretino, sabe? Então, o lado bom de ter crescido dentro de uma denominação, filho de pastor, saber bem, ter sido presidente de juventude batista, ter feito, sabe, tudo aquilo que a denominação diz que o protocolo você tem que seguir. Quando eu cheguei na escola interdenominacional, esse meu parto de sair da minha, ele doeu um pouquinho mais. Então acho que esse ambiente dialogal, sinfônico que a escola oferece, interdenominacional oferece, ele é ímpar. Eu acho muito legal, por exemplo, no Servo de Cristo, chegar lá, ensinar, e numa aula eu discordar de um professor que é um amigo querido que eu tenho no coração, que é o professor Bernardo Shaw. Quer dizer, tem que ter muita coragem, tem que ser muito arrogante pra mim eu discordar do Bernardo, né? Mas aí você discorda do Bernardo, você discorda do... Entendeu? E você fala, gente, aqui é um ambiente, dá pra gente discordar e se amar. O Bernardo Shaw, ele entra na minha casa e toma café na hora que ele quiser. Só que eu acho que ele tá errado quando ele interpreta Gênesis 1. Ok, tudo bem. A gente se ama em Cristo Jesus e de boa. Então, essa liberdade que o Seminário do Servo de Cristo me oferece, eu sei que existe dentro da FLAM, eu sei que existe dentro de escolas que foram mencionadas aqui, onde você leciona a Fontana lá no Jonathan Edwards, etc. Eu acho que isso ajuda o aluno desde o início a ter esse movimento de ser uma escola que oferece a dimensão sinfônica do todo desde o início, sabe? Para mim custou muito aprender que teologia ia para muito além do meu gueto. Eu não sei se você tem isso. Eu lá na vila, mesmo sendo uma igreja presbiteriana, cara, o Seminário Internacional me fez ter um olhar muito mais amoroso. Eu acreditava, por ser uma denominação, que só ia ter na minha igreja gente da minha denominação. Uhum. E aí, ao perceber, quando eu virei pastor, que não, cara, dentro da igreja tem gente que tá lá, que é o que o Fontana falou meio que brincando, mas eu tô aqui porque é perto da minha casa. Eu tô aqui porque eu nem acho legal, mas tem uma educação infantil que eu gostei, eu quero pro meu filho. O que eu mais ouço é assim, eu nem preciso de igreja, mas meu filho eu quero que aprenda o que eu aprendi. Ou sei lá, gente que não tem o básico de ser um cristão, mas tá lá, ainda não é batizado, mas tá lá e se acha que tá dentro. E é interessante, eu percebi, caramba, cara, essa pluralidade que eu encontrei no Seminário Interdenominacional é a pluralidade de uma igreja local. Eu não sei se é mais
provavelmente deve ser mais por ser São Paulo, Também. mas pelo menos foi a minha experiência que eu tive. Eu não sei você, com a urbana. Eu acho que sim, Você Marcos. só tem batista lá dentro mesmo? Não, vixe, a gente recebe gente de tudo quanto é denominação. Até tá chegando até uns negocinhos, umas igrejas biruta, assim, que você olha e você fala, mano, o que esse cara tá fazendo aqui, assim, desse nível, entendeu? Então, eu concordo com você, eu acho que sim. Eu acho que a única diferença, pra não dizer que eu seja tão abertão assim, o pessoal fala, Isaac é tão, como diz o Chesterton, né, tão cabeça aberta que o cérebro caiu pra fora. Não, não é isso não. Eu digo pros caras, eu falo, olha, aqui a gente aceita todo mundo, só que a igreja tem uma linha. A gente é batista, a gente os pastores são calvinistas e tudo mais, e Deus te abençoe. Não, o pessoal não tava batizando os seus filhos, alguns, né, lá na vila. E aí ficava forçando pra batizar quando fazia 7, 8 anos, que veio de uma outra tradição. Eu respeito, eu sempre falei, gente, eu nunca impus pra vocês batizarem os filhos no primeiro ano, como a gente faz. Agora, não tenta empurrar na nossa denominação coisa que não é da nossa denominação. A gente vai fazer a profissão de fé, já que não foi aos 12, agora espera, porque como é profissão de fé para presbiteriano, eu não preciso estar com essa correria de entrou na fase da razão, vamos fazer aliança. Já tá na aliança. Então não me bota essa pressão. É um pouco que você deve ver outras coisas desse jeito também. Mas é interessante que fala, ó, algumas coisas vocês precisam fechar com a gente e outras, não adianta eu forçar um batismo que a pessoa até aceita, mas não tá tão convicta. Fala, então vamos estudar mais. Eu quero que você faça um batismo que você esteja convicto. Exatamente. Você quer que eu seja mais coxinha ainda? Na minha igreja, por exemplo, eu rebatizo quem vem de igreja neopentecostal. Rebatizo. Falo, tu foi batizado numa igreja neopentecostal? Fui, pastor. Então tu não foi batizado por uma igreja evangélica. Aqui tu vai ter que ser batizado de novo. E ponto final, entendeu? Gostou, não gostou? Gostou? Amém. Chega junto. Não gostou? Olha o mercadão gospel aí de igreja por aí. Fica à vontade. Então a mesma coisa que se aplica, que eu falei sobre escolas teológicas, eu falo de igreja. Olha o mercadão gospel aí. Fica à vontade. A gente não acredita que a gente tenha as chaves do céu e os únicos que têm a chave do céu. Então a porta do céu não é fechada por Isaac Sixu, nem aberta por Isaac Sixu. Então se você quiser fazer parte da urbana, legal. Se não quiser, Deus te abençoe. O mercadão gospel está à tua disposição. Aqui em Santo André tem uma igreja para cada 17 mil habitantes em Santo André. Igreja evangélica, para cada 17 mil habitantes. Entendeu? Essa estatística aqui do Santo André, na verdade, é o ABC Paulista. Fica à vontade aí. Igreja é o que não falta. Você tem o chamado de Deus para servir numa igreja? Esse é o ano que você deve começar a estudar teologia. Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e também sou professor na Faculdade de Teologia FLAM e eu queria apresentá-la para você. Esse ano, o curso Bacharel em Teologia, reconhecido pelo MEC e que eu cursei e recomendo, está em EAD. Você vai poder cursar em sua casa. Uma faculdade com mais de 45 anos de existência, onde você vai aprender tudo sobre a Bíblia, exegese, se aprofundar nos textos bíblicos, mas de forma prática e missional, aonde você vai poder servir a igreja com excelência. Dê o seu primeiro passo de fé e começa esse ano o seu estudo teológico. Clica aqui no link e a gente se vê lá na sala de aula.